Prosseguindo na aula de Ciências da Religião, estamos no estudo da Teologia Bíblica, vamos à sétima parte agora, é o número 3 do material didático, a visita divina a Adão e Eva. Em Gênesis 3:8, depois deles pecarem, e ouviram a voz de Yahvé Elohim, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Yahvé Elohim entre as árvores do jardim. E vamos agora àquelas nossas 3 perguntas, Primeira, qual o objetivo divino? A voz do Senhor passeava no jardim. Isso mostra a intimidade entre a divindade e o primeiro casal antes do pecado. Antes do pecado, Adão e Eva deveriam se alegrar com a voz de Deus, mas após o pecado, eles se escondem. Ok? Então, o objetivo divino é mostrar que Deus ele quer ter essa intimidade com o homem. A segunda pergunta, o que podemos aprender sobre a divindade? Quando Deus criou Adão e Eva, ele não os abandonou, como afirmam alguns. Vocês sabem que tem aquela teoria, principalmente dos teístas, uma corrente criada entre os protestantes, que eles acreditam que Deus criou esse mundo. Mas eles acreditam que Deus ele abandonou esse mundo, foi para outros mundos, criar outras coisas, e que nós temos a responsabilidade de vivermos aqui, sermos felizes, e que Deus não vai interferir nesse mundo. É claro que isso não é verdade, porque nós vemos claramente que Deus interferiu enviando o seu Salvador, o Salvador da humanidade, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. A nossa segunda pergunta, que lição Deus planejou nos ensinar? Para termos intimidade com Deus, precisamos estar separados do pecado. Isso é fundamental. Ou seja, antes eles tinham intimidade com Deus, depois essa intimidade foi reduzida. Através do sangue purificador de Jesus Cristo, nós podemos voltar a ter intimidade com Deus, ok? Porque ele nos separa do pecado. A série de perguntas divinas ao primeiro casal tinha o propósito de trazê-los à realidade do atual estado espiritual. Foram 4 perguntas. Onde estás? Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Por que fizeste isso? Então essas perguntas eram para mostrar ao homem o estado que eles estavam, O estado pecaminoso. O número 4 no material didático diz: no ato divino de cobrir a nudez de Adão e Eva. Vamos também procurar entender nessas regras da teologia bíblica qual o objetivo divino, o que nós podemos aprender, o que Deus planejou nos ensinar. Gênesis 3, versículos 7 e 21. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Qual o objetivo divino nessa ação? Ensinar ao homem que as suas ações, coseram folhas de figueira, não cobrem a sua nudez, no caso aqui falando de nudez espiritual, A série de perguntas mostram a didática divina para levar o primeiro casal ao conhecimento pleno do estado de pecado, da perda do seu estado de santidade. A segunda pergunta, o que podemos aprender sobre a divindade? A primeira ação divina não foi punir Adão e Eva, mas sim ensiná-los sobre o seu verdadeiro estado. Olha, é uma coisa que eu sempre falo na igreja. Se você conhece alguém que errou, que pecou, que caiu, a sua primeira ação não deve ser apontar o estado dela. A sua primeira ação, simbolicamente, é tirá-la, desse poço. Depois, cuidar dela, sarar ela. Depois que ela está curada, falar para ela, olha, agora vamos verificar por que você foi parar naquele estado. Por que você foi parar dentro daquele poço?
Tá ok? É isso que Deus está nos ensinando também nesse texto. E a terceira pergunta, que lição Deus planejou nos ensinar? A nossa nudez espiritual será coberta pelo sacrifício de sangue. Deus fez túnicas de pele, ou seja, Deus imolou o primeiro animal, derramou sangue do primeiro inocente para cobrir a nudez de Adão e Eva. Até hoje, o homem tem dificuldade de entender que as suas ações, as suas boas obras, não podem cobrir a sua nudez espiritual. Bom, então Adão e Eva, eles tiveram esse problema, eles não conseguiram ter esse entendimento. Vamos lembrar que essa questão, né, de entender o que significa boas obras é uma questão complexa na história. E alguns dizem até, erradamente dizem, que a Bíblia entra em contradição nos escritos de Paulo e de Tiago. Lutero, por exemplo, dizia que a epístola de Tiago tinha que ser rasgada da Bíblia e jogada no lixo. Né? Lutero, vamos dizer, era um herege. O indivíduo que fala isso é um herege. Basta você olhar, né, com um olhar simples, com um esclarecimento do Espírito Santo, o que significa obras no escrito de Paulo e o que significa obras no escrito de Tiago. Lembre-se, Lutero não teve ninguém para explicar isso para ele. Aliás, ele vivia no meio católico, né? No meio da Babilônia apocalíptica, não tinha como ele ter um entendimento. Ele tentou reformar a Babilônia apocalíptica, algo que era impossível. Pois bem, o que significa obras? Obras significa ações humanas. Esse é o significado de obras. Então o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, que as obras, ou seja, as ações dos homens, não podem justificar o homem. O homem ele é justificado pela fé, ok? Então ele diz que obras não levam à salvação, obras não justificam o homem. O que justifica o homem é a fé. Tiago já fala de obras em outra perspectiva. Tiago fala de obras como resultado da fé em Jesus, tá ok? Então Tiago é um complemento do que disse o apóstolo Paulo. Tiago está dizendo o seguinte, o homem que tem fé, ele pratica boas obras. Por isso ele disse, eu mostro a minha fé através das obras. Ou seja, as obras estão depois da fé. Eu tenho fé em Jesus, eu creio em Jesus, aceitei Jesus como Salvador, e agora que eu tenho fé, então eu pratico obras que demonstrem essa fé. Ou seja, demonstrem que eu tenho a vida transformada. Preste atenção numa questão importante, porque vai chegar em outubro, o dia até da Reforma Protestante, e as pessoas falam aquela palavra de Lutero, justificados pela fé somente. Tá bom? Essa expressão de Lutero, ela está incompleta. O que completa essa expressão é Tiago, mas ele rejeita Tiago. E a nossa justificação, irmãos, é pela fé, tá ok? E se nós temos fé, nós vamos praticar boas obras, ou seja, obras de santidade que mostram uma vida transformada. Porque se a justificação fosse somente pela fé, se não exige uma vida transformada, os demônios estariam justificados. Porque Tiago diz que os demônios têm fé e estremecem, tá ok? Mas eles não obedecem, ou seja, eles não têm obras que demonstrem que eles têm fé em Deus. Eles não obedecem a Deus. Então a justificação é pela fé, tá ok? A salvação é pela fé. Agora, se você tem essa fé, você automaticamente vai praticar obras que demonstram essa fé. Eu falo que eu fui criado no meio assembleiano, que é um meio de obreiros muito simples, né? Meu pai, ele era analfabeto, ele aprendeu a ler para ele ler a Bíblia. Meu pai nem votava, porque ele nunca foi na escola, tá bom? Mas meu pai e outros pregadores, que às vezes eram homens simples, analfabetos, que nunca foram à escola, mas aprenderam a ler para ler a Bíblia, eles explicariam a Lutero isso facilmente. Como que os pregadores simples das Assembleias de Deus diziam? Eles diziam, olha, eu não trabalho para ser salvo, eu trabalho por ser salvo. Ou seja, eu não pratico boas obras para ser salvo, eu pratico boas obras por ser salvo. Note que essa expressão, essa fala dos assembleianos,
ela está 100% em harmonia com Paulo e com Tiago. Porque Paulo diz que o homem não trabalha para ser salvo. Porque ele diz que nós somos justificados não pelas obras, mas pela fé. E Tiago diz que depois que eu tenho fé, eu pratico boas obras. Ok? Então, essa é a lição que nós temos nesse texto.